A nossa porção de hoje, ela chama-se Parashat Tetzaveh, quer dizer, ordena. Uma curiosidade que nesta Parashá nós temos uma Parashá embutida nela, que é a Parashá Zahor, por causa que a porção de hoje ela é uma semana antes da festa de Purim, o Purim. A festa de Purim ela está toda descrita no livro de Esther. E essa festa ela comemora o plano frustrado de Amã, que tentou destruir todo o povo judeu. Então nessa porção de hoje, nós sempre lemos um trechinho do texto chamado Zahor, que ele está em Deuteronômio 25, 17 a 19. Benta de óculos. Posso ir? Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esquecerás. A importância desse versículo lido nessa porção de hoje é que Amã era amalequita, descendente de Amaleque. E por ele ter tentado destruir o povo de Deus, Deus apaga a memória dele de debaixo do céu. Não existe, todo o povo amalequita foi extinto. Não existe um único sobrevivente que gerou alguma família, alguma geração, porque Deus destruiu totalmente a linhagem de Amaleque, pelo simples fato dele ter tentado, planejado destruir todo o povo. Por isso a importância desse texto. A nossa porção de hoje, que se inicia no livro de Êxodo 27 e 28, ela começa com um mandamento dado a Arão, né? Nome correto, Arão, e seus filhos, para colocarem óleo na menorá. Menorá, quem não sabe, é esse símbolo, esse objeto, né? Representativo muito do povo de Israel, e para que nunca faltasse. Vou falar uma coisa, foi muita coincidência. Hoje eu estava discutindo exatamente com uma pessoa, meu filho, sobre esta menorá de ouro. Ele já levantou um arquivo para imprimir 3D e nós estamos tentando fazer uma menorá num tamanho razoável, parecidíssima, se não idêntica a essa menorá de ouro. Vai ser lindo, porque você botou essa foto, eu não aguentei. Eu olhei e falei assim, eu vi essa foto essa semana inteira. Deus vai conseguir fazer uma interrupção dessa é divina, né? Totalmente permitida. Glória a Deus. E Deus descreve a Moisés, eu estou fazendo um resumo, né, da porção. Deus descreve a Moisés as vestes especiais que os sacerdotes deveriam usar durante o templo,
durante o serviço. E ele diz isso com bastante detalhes. Tanto a vestimenta dos sacerdotes, quanto a vestimenta do sumo sacerdote, né, chamado Cohen Gadol. Só para esclarecer uma coisa, outro dia uma pessoa me perguntou assim: todos os levitas são sacerdotes? Não. São poucos os levitas que exercem a função de sacerdote, e só a função de sumo sacerdote. Porém, todos os levitas dedicam o trabalho ao templo. Então tem faxineiro, tem guarda, tem administrativo, tem centenas, mas são poucos os escolhidos para sacerdote. Então não quer dizer que todo levita era sacerdote. Só para esclarecer. Aqui não sei se vai dar para ver bem, mas eu vou descrever rapidamente a vestimenta. Primeiro era o quetoné, que é essa túnica branca que ficava por baixo de tudo. É uma túnica longa e feita de linho. Por dentro dela tinha um calção, que aí não é visível, um calção de linho, que como se fosse uma cueca. Tinha esse turbante de linho chamado migabat. É um turbante de linho que ele usava. Depois tinha essa faixa no meio, não sei se dá para perceber, que é do mesmo tom da túnica. Tem uma faixa amarrada chamada ainé, que era somente o sumo sacerdote usava. O efod é essa vestimenta que parece um avental. Depois tinha esse peitoral contendo as 12 pedras, que cada uma representava uma família, né? Um dos filhos de cada tribo, né? de Israel. Depois essa capa azul, essa capa que está azul, ela tem sinos de ouro, alternado entre sinos e romã, cada um deles. E por fim tem uma placa de ouro aqui em cima, escrito sagrado para Deus, ou separado para Deus. É interessante a gente observar esses detalhes, porque vamos dizer, a religião judaica, ela visa muito mais o ouvir do que o visual. Tanto é aquela música que eu fiz questão de incluir, Shema, né? Nós cantamos essa música com os olhos fechados. Por quê? Porque o Shema, ele quer que você escute e se desligue de qualquer visual, de tudo aquilo que te distrai, de tudo aquilo que uma pessoa entrou, o outro pegou, o outro falou. Então quando você fecha os seus olhos, você se concentra no ouvir. E essa é uma tradição. E essa palavra Shema quer dizer ouvir. Inclusive o meu nome vem dela, né? Shimon, vem de Shema, que quer dizer aquele que ouve. No livro de Deuteronômio, essa palavra aparece 92 vezes, mostrando a importância dessa palavra. A razão que
que isso acontece, né, é uma batalha eterna da Torá contra a idolatria. Muitos viram Deus como Deus Sol, Deus Lua, Deus da terra, Deus do mar, Deus do reino animal, mas Deus abomina esse tipo de pensamento. Deus, as pessoas falam assim, Deus é a natureza, Deus está na natureza. Deus não está na natureza, né? Deus a fez, Deus criou a natureza, mas Ele transcende a natureza. Ele é muito mais do que só a natureza. Eu vou pedir ajuda que minha voz está... Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tu pusestes debaixo dos seus pés. Tudo puseste debaixo dos seus pés. O salmista está dizendo aqui que toda a obra, né, dos céus, os céus, as estrelas, foram obra dos dedos de Deus, né? E toda essa vastidão que Deus criou foi trabalho simplesmente dos seus dedos. A natureza, ela é obra de Deus, mas ela não é Deus. Deus se revela para a gente principalmente nas palavras. No Monte Sinai, ele disse a Moisés: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Então, o que ele está dizendo? Basta você ouvir, não temos que mostrar figuras, imagens para você acreditar. Ouça, né? Elias, na experiência dele na montanha, ele descobriu Deus não no vento, no terremoto ou no fogo. Ele diz que descobriu Deus na voz mansa e delicada, né? Tem gente que acha que tem que dar trovão, raio para ele ter contato com Deus. Não precisa. Às vezes na mansidão você consegue se aproximar mais de Deus. Então, estudando toda essa porção de hoje, existe uma ênfase grande no visual dos sacerdotes, que é uma coisa paradoxal com o pensamento judaico, né? Mas olha que interessante. No hebraico, a palavra vestuário, halbashá, também pode significar traição. E aí eu comecei a caçar isso na própria Bíblia e descobri vários. Em Gênesis, sempre que uma peça de roupa é um elemento chave na história, ela envolve com algum tipo de engano ou traição. Deixa eu compartilhar com vocês o que eu peguei. Lembra das folhas de figo que Adão e Eva se cobriram logo depois de terem comido o fruto proibido? Aquilo foi uma traição ao Senhor. E eles usaram a vestimenta.
Jacó usava as roupas de Esaú quando ele recebeu a bênção por engano, que não era para ele. Ele enganou o pai com as vestimentas e recebeu a bênção. Tamar usava as roupas de uma prostituta para enganar Judá e se deitar com ele. Os irmãos de José usaram uma capa, que é uma vestimenta, manchada de sangue, para enganar o pai, Jacó, para que ele pensasse que José foi morto por um animal selvagem. A esposa de Potifar usou a capa que José havia deixado para trás como evidência de que ela fora estuprada por ele. O próprio José aproveitou as roupas egípcias para ocultar sua identidade verdadeira dos seus irmãos quando os irmãos foram ao Egito comprar comida. Portanto, é excepcionalmente incomum que a Torá agora comece a se preocupar com roupas e vestimentas bonitas, né? Visual bonito. Roupa é uma coisa superficial, não tem nada a ver com profundidade. Roupa tem a ver com exterior, não com interior. E roupa tem a ver com aparência e não com realidade. Então ainda ficou mais estranho como que um elemento chave dos sacerdotes, né, que são as roupas, como que esse visual foi logo constituir a roupa do sacerdote. Do sacerdote e do sumo, né? Mas aquela mais bonita era só do sumo, né? Os outros tinham uma vestimenta mais simples. Mas todas buscando a beleza, né? A causar um impacto em quem estava vendo. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então para que a roupa bonita? Para que chamar a atenção de todo mundo com aquela roupa maravilhosa se o próprio Senhor vê o coração? Igualmente estranho é o fato de, pela primeira vez, nós encontramos um uniforme, uma padronização usada de acordo com o cargo da pessoa. Antes, se concentrava na pessoa e não no cargo que ela ocupava. Nós não vimos para trás nenhum profeta usando uniforme. Que você batia o olho e falava: opa, aquele é profeta. Não, ele usava uma roupa comum. Também é a primeira vez que a gente encontra a frase para glória e esplendor, não falando de Deus, mas da vestimenta do sacerdote. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão para glória e esplendor. Até agora, a palavra usada ali, kavod, né, que quer dizer glória, era mencionada somente em relação a Deus. E agora, Deus vai compartilhar a glória dele com os sacerdotes? É também a primeira vez
que aparece a palavra Tiferet, que quer dizer magnificência, uma beleza estupenda. Então, parece que a Torá, ela está introduzindo uma nova dimensão, introduzindo a estética. E antes não tinha. A gente encontra beleza, né? Falam que eram as mulheres mais bonitas, Sara, Rebeca, Raquel, todas são descritas como belas. Mas pela primeira vez, né, o santuário e os sacerdotes são incluídos nessa beleza. Em Gênesis 22:14, diz o seguinte: Abraão nomeou o lugar Deus verá. É por isso que é dito hoje, no monte de Deus ele será visto. Da mesma forma, estão conduzindo a coisa sempre para o lado do visual. Por que então que especificamente em relação ao tabernáculo e o templo prevaleceu o visual? A resposta está ligada intimamente ao pecado do bezerro de ouro. Esse pecado, ele mostrou que as pessoas não conseguiam se relacionar completamente com um Deus que não lhes dava nenhum sinal visível, que a presença de Deus só podia acessar por um profeta maior, que era Moisés. E a Torá foi dada para seres humanos comuns, não para seres especiais como Moisés. E eles tinham dificuldade em acreditar em um Deus que estava em todo lugar, mas não podia estar em particular com eles. É difícil sustentar um relacionamento com Deus somente quando Ele faz milagres. E na nossa vida cotidiana, como é que fica? Assim, o tabernáculo, ele se tornou o sinal visível da presença de Deus no meio do povo. Aqueles sacerdotes que se vestiam com aquelas vestes maravilhosas, não era para realçar sua grandeza pessoal, mas sim para refletir a grandeza de Deus, que era sinalizada nas suas vestes. O tabernáculo representa o reconhecimento do fato que a espiritualidade humana possui emoções. Não só o intelecto, ela possui coração também, e não apenas mente. Daí tem entrado a estética como uma maneira de incutir admiração naquele povo que estava ali. Então Maimônides, que foi um dos maiores sábios, ele explica o seguinte: a fim de elevar a estima do templo, aqueles que ministravam no templo receberam grande honra, e os sacerdotes levitas foram distinguidos dos demais. Eles foram criados uma classe especial, uma tribo especial, só para eles.
E foi ordenado a eles que se vestissem com essas vestes maravilhosas. Vestes, né, como diz o texto que nós lemos, sagradas e para o esplendor. O templo deveria ser realizado para que ele trouxesse a reverência a todos. O objetivo dessa ênfase visual do tabernáculo e também nas vestimentas dos sacerdotes era criar essa atmosfera de reverência, porque apontavam para a beleza e para o esplendor não deles, mas do próprio Deus. Então Maimônides entendeu que o poder emotivo do visual, ele escreveu 8 capítulos, né, num tratado chamado Avot, que ele fala assim: a alma precisa descansar e fazer o que relaxa os sentidos, como olhar belas paisagens e objetos para que o cansaço seja removido. Arte e beleza podem aliviar a depressão e energizar os sentidos. E é verdade. E é verdade. Essa beleza, ela nos conscientiza que o universo, ele é uma obra de arte e dá um testemunho do artista supremo, que é o próprio Deus que o criou. A vida de pessoas que são lições para a gente. O falecido Henry Nobius era um deles. Ele nasceu em Viena em 1932. O seu pai havia chegado à Polônia em 1920, fugindo da guerra, da perseguição nazista. Mas assim como Jacó fugiu de Esaú e foi cair lá em Labão, ele fugiu da Alemanha e caiu na Polônia da mesma forma que Jacó. Ele saiu do ruim para o pior. Depois que a Áustria foi anexada à Alemanha, houve a Noite dos Cristais. Alguém sabe aqui o que foi a Noite dos Cristais? Eles quebraram a sinagoga inteira. Não só a sinagoga. Quebraram todos os vidros aonde os judeus iam, onde moravam, onde faziam culto. E esses vidros foram jogados no chão. Então eram tantos os vidros que foi chamado a Noite dos Cristais. Você olhava para o chão com o sol refletindo, pareciam cristais. E eles conseguiram escapar por pouco e foram morar na Grã-Bretanha em 1939. Apenas algumas semanas antes de acontecer toda aquela destruição onde eles estavam. Lá, Henry estudou têxtil, fez seu serviço militar e foi trabalhar numa das grandes indústrias têxtil da Inglaterra, e depois disso iniciou seu próprio negócio com muito sucesso. Ele era um judeu apaixonado. Ele e a sua esposa Renata eram um casal modelo, ativo na vida, ativo na congregação. Sempre levavam convidados para as casas deles para comemorarem, para festejarem. E ele acreditava que ele deveria retribuir
a toda a comunidade, não apenas com dinheiro, mas com tempo, com energia e liderança, o que ele recebeu na época que ele veio como um refugiado. Depois ele se tornou presidente de várias organizações, da Câmara do Comércio Britânico, da sinagoga famosa na Inglaterra, Arco de Mármore, e ele adorava ensinar a Bíblia. E era um bom contador de histórias, e sabia também contar muitas piadas, e fazia questão de visitar aqueles que passaram pelo Holocausto, e crianças doentes, pessoas doentes com doenças incuráveis, e contava piada e fazia a pessoa rir, para a pessoa se agradava com aquilo, que ela estava sempre ouvindo só histórias tristes. Ele tinha 3 filhos, muitos netos, e pensava que quando ele se aposentasse, ele teria uma vida em paz, serena, tranquila, com a sua esposa Renata. Então, há 7 anos atrás, isso é recente, ele voltou da sinagoga, do serviço que ele fazia lá, matinal, e Renata havia sofrido um derrame devastador. Por um tempo, a vida dela ficou na balança, mas ela sobreviveu. Mas a vida deles teve que mudar radicalmente. Eles tiveram que sair de um apartamento magnífico que eles tinham e procurar um lugar onde o acesso à cadeira de rodas fosse mais fácil. Henry, ele se tornou um cuidador constante da esposa e o suporte vital da vida dela. Ele procurava suprir todas as necessidades dela. A transformação dele foi surpreendente. Antes ele era um homem de negócios, era um líder comunitário ativo, e agora ele se tornou um enfermeiro, onde ele irradiava gentileza e cuidado, não só com a esposa, mas com todos. Seu amor por Renata parecia algo divino. E embora ele pudesse invadir os portões do céu, como Jó fez, para saber por que isso está acontecendo comigo, ele fez o contrário. Ele agradecia a Deus diariamente todas as bênçãos que ele tinha desfrutado. Ele nunca murmurou. E ele nunca vacilou na sua fé. Então, há um ano atrás, ele foi diagnosticado com uma condição inoperável, não tinha mais jeito. Ele sabia que não viveria por muito mais tempo. Então ele procurou uma coisa: receber de Deus a graça de viver com Renata, tanto quanto ele pudesse, para que ela não ficasse sozinha. Quem cuidaria dela? Há 3 meses, Renata morreu. Uma semana depois, Henry se juntou a ela. Foi escrito no túmulo deles: amados e agradáveis em suas vidas e em sua morte indivisa. Vou repetir: amados e agradáveis em suas vidas e em sua morte indivisa. Raramente se vê tanto amor por quem passa por
tanta adversidade. Henry nos ensinou sobre o poder da fé que transforma a dor, a adversidade em amor e em bondade. A fé estava no coração do que ele defendia. Ele acreditava que Deus o havia poupado de Hitler com um propósito. Ele também acreditava que o sucesso financeiro que Deus deu a ele também tinha um propósito. Nunca se ouviu ele falar e atribuir a ele mesmo todas as realizações feitas. Ele sempre dizia que era Deus que o conduziu. Porque tudo ocorreu bem, ele agradecia a Deus. Mas por aquilo que também não dava certo, ele só perguntava a Deus o seguinte: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Nunca perguntou, por que isso está acontecendo comigo? Agora que isso aconteceu, ele levou essa mentalidade, né, pelos bons caminhos da humildade. Isso levou ele através de anos dolorosos, mas o fez aprender a agir com coragem e com fé. A nossa porção de hoje, ela começa com as palavras: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite claro, esmagado para a luz, para que a lâmpada sempre se acenda. Perguntaram por que Israel é comparada a uma azeitona. Assim como a azeitona, primeiro ela é amarga e depois doce, Israel sofre no presente, mas muito bem armazenado está para eles o futuro. E assim como a azeitona só produz óleo ao ser esmagada, como está escrito, azeite claro esmagado para a luz, Israel cumpre todo o seu potencial na Torá somente quando é esmagada pelo sofrimento. O óleo era naturalmente para amenorar, cuja luz era perpétua. Primeiro no santuário, depois continuou no templo. E agora que não temos mais o templo, é a nossa luz que deve brilhar em todos os lugares. Isso simboliza a luz divina que inunda o universo para aqueles que veem o mundo com olhos de fé. Para produzir essa luz, algo precisa ser esmagado. E é aqui que reside a lição sobre mudança de vida. Sofrer é ruim. Alguém aqui gosta de sofrer? Eu não posso esconder esse fato. O Talmud faz um relato sobre vários sábios que adoeceram. Então perguntaram para ele: os seus sofrimentos são preciosos para você? Eles responderam: nem eles, nem a sua recompensa. Nem eles, nem a sua recompensa. Podemos praticar o atributo de força
na adversidade, em hebraico chamado Gevurah. Mas há também uma terceira possibilidade. Podemos responder da mesma forma que Henry respondeu, com compaixão, com bondade e com amor. Podemos nos tornar como azeitonas que, quando esmagadas, produz óleo puro que alimenta a luz perpétua. Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, a nossa fé é desafiada. Esta é uma resposta natural, né? Não é herética, não é heresia. Abrão perguntou: o juiz de toda a terra não fará justiça? Moisés perguntou: por que você fez mal a este povo? No entanto, a pergunta errada a se fazer sempre é: por que isso aconteceu comigo? Talvez nós nunca vamos saber. Nós não somos Deus, nem devemos almejar a ser. A pergunta certa: dado que isso aconteceu, o que devo fazer? O que devo aprender? Para isso, a resposta não é um pensamento, mas é uma ação. É curar o que pode ser curado medicamente, no caso do corpo. Psicologicamente, temos uma quase psicóloga aqui, no caso da mente. E espiritualmente, no caso da alma. Nossa tarefa é trazer a luz nos lugares sombrios da vida, na vida de outras pessoas. Foi isso que Henry fez. Renata sofreu, ele também sofreu muito, mas o espírito deles prevaleceu sobre o corpo. Esmagados, eles ainda irradiavam luz. Ninguém pode imaginar que isso foi fácil. É preciso um supremo ato de fé. No entanto, é precisamente aqui que nós sentimos o poder da fé mudar as nossas vidas. Assim como a grande arte pode transformar a dor em beleza, a fé também pode transformar dor em amor e luz divina. Shabbat Shalom.